Olá, abençoados, graça e paz, todos bem por aí? Amém. Mais uma vez, quem vos fala é o Reinaldo Barbosa, do Evangelho da Graça, libertando vidas da religiosidade. Tenho hoje mais uma palavra para os nossos entendimentos, para os vossos corações, palavra arrebatadora, né? Nós do Evangelho da Graça, nós costumamos dizer que por que nós pregamos o Evangelho da Graça e anunciamos o Evangelho da Graça? Porque nós trazemos boas novas. Porque pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho, ele é trazer boas novas. Se eu pego a Bíblia e utilizo ela no Velho Testamento, com mensagens do Velho Testamento para a sua vida, eu estou trazendo para você mensagem velha, mensagens do velho pacto, da antiga aliança. O Evangelho não. O Evangelho, ele não tem mensagens do velho pacto. O Evangelho, ele tem mensagens da nova aliança, do Novo Testamento, do novo pacto. Você está entendendo? Então, é isso que nós do Evangelho da Graça trazemos para a vida das pessoas. São boas novas, mensagem do Evangelho. Eu sou preterista completo. Eu prego a escatologia consumada. E como nós do Evangelho da Graça pregamos a escatologia consumada, as pessoas perguntam assim, então, por que vocês pregam o Evangelho se tudo já aconteceu, se tudo já se consumou? Então, por que vocês pregam o Evangelho? Ora, nós não trazemos um Evangelho de redenção, nem um Evangelho que vai trazer salvação. Nós trazemos um Evangelho e nós apresentamos esse Evangelho como que você já é salvo e você já é redimido. Nós já temos a redenção. Nós não vamos alcançar uma redenção. Nós já alcançamos essa redenção. O sistema religioso evangélico, eles pregam um evangelho anunciando a salvação, de que as pessoas ainda vai ser salvas, que as pessoas elas têm que lutar para ser salvas, elas têm que participar de rudimentos dentro do sistema para ser salvas, elas precisam aceitar Jesus para ser salvas, elas precisam seguir dogmas, mandamentos e doutrinas da igreja, que eles chamam os templos lá de igreja. Nós do Evangelho da Graça, não, nós não chamamos os templos de igreja, porque a igreja de Cristo é que somos nós, somos vida, somos pessoa. Então eles pregam isso, eles pregam redenção para a vida das pessoas, eles mostram às pessoas que elas são pecadoras e que elas precisam de perdão dos seus pecados. Então, é ao inverso da Bíblia. Eles dizem que nós aqui estamos pregando a Bíblia de forma ao contrária. Mas, na verdade, é eles que estão indo contra a Bíblia e pregando a Bíblia de forma ao contrária. Porque a Bíblia já nos apresenta salvos. A Bíblia já me apresenta, eu apresento a você, já nos apresenta arrebatados, transformados, ressuscitados. E eles pergunta ainda assim, então se tudo já se cumpriu, tudo já concluiu, o arrebatamento, tudo já aconteceu, então por que ainda morremos? Por que ainda estamos aqui? O mundo ainda está passando por aflições, por decadência, por tudo isso, por sofrimento, as pessoas ainda sofrem. Ora, o mundo, ele sempre será mundo. Ele sempre existiu e sempre vai existir. O mundo não vai acabar, Deus não vai acabar com este mundo. Então, as pessoas elas vão nascer, umas vão alcançar até certa idade de 80, 100, 110 anos, outras vai morrer com 2 meses de nascimento, 1 mês de nascimento, com 10 anos, 15, 20 anos, então sempre vai ser assim. Porém, a redenção das nossas vidas, nosso espírito, que é o que vai fazer parte do céu, que vai para o céu, é o espírito do homem, não é a carne do homem. Então o espírito já está definido, já tem a redenção.
O nosso corpo aqui, que é a carne, também já tem um lugar preparado, que é a sepultura, é o Sheol, que é o inferno. Você tá entendendo? Então, nós do Evangelho da Graça apresentamos inferno, que é a sepultura, que é o que a Bíblia apresenta. O inferno da Bíblia é sepultura, é Sheol, é o lugar dos mortos, é para onde aqueles que morrem vai. Porém, para o sistema, não. Para o sistema, inferno é um lugar de tormento, onde a pessoa que não é salva vai ser jogada lá nesse inferno e vai ser atormentada lá para a eternidade. O espírito dessa pessoa vai estar lá, que é o espírito, né? A carne não, a carne vai apodrecer no pó, como a Bíblia diz, que o corpo volta ao pó e o espírito retorna para Deus, de onde veio. Então nós apresentamos as verdades bíblicas, realidades bíblicas, sem manipulação e sem engano. O sistema, eles fazem manipulações, eles usam as suas teologias, as suas exegeses, as suas hermenêuticas. Eles usam de toda a forma teológica para manipular os textos bíblicos e aplicar na vida das pessoas e deixar as pessoas amedrontadas, com medo, indecisa. Vão para a igreja? Não vamos. Vai ou não vai para a igreja? Aceita ou não aceita Jesus? Olha, mas se eu aceitar Jesus, eu sou salvo. Se eu não aceitar Jesus, eu sou condenado. Então, o sistema faz isso com a vida das pessoas. Nós do Evangelho da Graça, nós apresentamos este livro aqui, que é a Bíblia, todos têm ele, né? Todos têm esse livro, essa Bíblia, católicos, evangélicos, tem este livro, que é um livro onde o conhecimento sobre Deus é através deste livro. Se não fosse a Bíblia, provavelmente ninguém conheceria Deus, ninguém sabia de Deus, a existência de Deus. É através deste livro aqui que o ateu que diz que não acredita em Deus acaba acreditando em Deus por causa deste livro. Por que o ateu que diz que não acredita em Deus, ele acaba acreditando? Ora, se o ateu não acreditasse em Deus, ele não falava assim: Deus não existe. Se ele fala que Deus não existe, ele está afirmando a existência de Deus. Você entendeu? Por quê? Por causa deste livro, a Bíblia. O conhecimento que o ser humano tem sobre Deus, sobre vida eterna, sobre tudo, é deste livro. Porém, este livro ele foi usado para manipular e enganar as pessoas. E é um livro também já do passado, tá? Isso aqui, quando nós abrimos ele aqui para ler, aqui dentro contém a Bíblia Evangélica, ela contém aqui 66 livros que conta a história que é passado. Por que eu falo isso? Porque eu sou preterista. Eu prego a escatologia consumada. E eu trago para você hoje uma mensagem redentora para a tua vida. Para você que está aí dentro do sistema religioso, quando eu falo sistema religioso, irmão, eu falo em geral. Em geral. É católico, é evangélico, é espírita, é budista, seja qual tipo de religião que for. Quando eu falo sistema religioso, eu estou falando por geral. Mas a mensagem que eu trago aqui, ela é mais para o sistema religioso evangélico. Porque o sistema religioso evangélico, por incrível que pareça, é o pior dos que tem. Eu estive nesse sistema por 30 anos e hoje eu sei que o sistema religioso evangélico é a pior religião que existe. É ela que manipula, é ela que engana, é ela que aprisiona, é ela que coloca medo, é ela que usa a Bíblia para manipular a vida das pessoas, com dízimo, com batismo, com jejuns, com sacrifícios, com todas essas coisas, aonde a Bíblia ela mesma já condena essas coisas. A Bíblia nos apresenta o sacrifício já anulado. Porque Cristo lá na cruz com a sua morte, ele anula a lei de Moisés. Toda a lei ela é anulada. Porém, o sistema não. O sistema, eles estão validando aquilo que Cristo invalidou e apresentando para a vida das pessoas. Então, eu tenho para você hoje aqui, para os nossos entendimentos, essa mensagem aqui, que a nossa leitura inicial se encontra em Apocalipse capítulo 12, versículo 5. O arrebatamento, o reinado de Cristo, o anticristo e a ressurreição dos mortos. Por que eu trago esse tema? Porque eu sou preterista
e prego a escatologia consumada. Então, o arrebatamento, nós já fomos arrebatados. Já somos arrebatados. Nós não vamos ser arrebatados. Não vai acontecer um arrebatamento coletivo quando o sistema prega e ensina. Porque esse arrebatamento ele já aconteceu. Nós já fomos arrebatados. O reinado de Cristo, o reino de Cristo, ele ainda não vai vir. Ele já veio. Nós já estamos vivendo o reino de Cristo. Já reinamos com ele em vida e em perfeita vitória. Ora, quem é que está nesse reino e quem é que está fora deste reino? Aquele que vive de acordo com a palavra, em linha com a palavra. Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21, é bem clara. Tem as obras da carne e as do Espírito. Quem vive as obras da carne está fora do reino. Mas não é o céu, tá? O reino de Deus aplicado não é o céu. Tá certo? O reino de Deus é dentro de nós. Somos nós. É nós que decidimos se nós vamos nesse reino, praticar as obras da carne e estar fora do reino, ou praticar as obras do Espírito e estar vivendo o reino. As pessoas perguntou, né? Então por que ainda acontece coisas ruins no mundo? Por que ainda há tantas maldades? Ora, as maldades é porque as pessoas elas não estão vivendo o reino de Cristo, elas não estão vivendo os frutos do Espírito. As obras do Espírito, elas estão fazendo as obras da carne. Porém, no céu, o paraíso já é dos salvos, independentemente. Você está entendendo? Então, nós já reinamos com Cristo. Não, o sistema está esperando o milênio, o arrebatamento, Jesus voltar, a grande tribulação, vai vir o milênio, depois o reino. Não, gente, isso não vai acontecer. Já aconteceu no ano 70. O anticristo e a ressurreição dos mortos. O anticristo também já aconteceu, não vai ter mais anticristo. O anticristo esperado pela religião, um grande líder, um grande homem que vai surgir e tal, e vai ser o anticristo, é passado, certo? É passado. Mas, infelizmente, o mundo está aí cheio de anticristo, né? As igrejas evangélicas mesmo é cheia de anticristo. Por quê? Os pastores é anticristo, os bispos é anticristo. Os apóstolos, eles são anticristos. Por que eles são anticristos? Porque eles pregam contra o que Cristo fez lá na cruz. O Cristo já nos perdoou, eles dizem que nós temos pecado. Cristo já nos batizou, eles dizem que nós temos que batizar nas águas. Então, Cristo anulou toda a dívida, tudo aquilo que era contra nós. Sacrifícios, a lei. Eles dizem que nós temos que fazer sacrifício, eles dizem que nós temos que devolver o dízimo. Então, os pastores, eles são anticristo. A ressurreição dos mortos, nós já fomos ressuscitados. Já somos ressuscitados com Cristo. Tá? Ninguém vai ser ressuscitado ainda. Não tem um evento que vai acontecer, o corpo ressurgir da sepultura, ser ressuscitado, levado para o céu. Não é nada disso, meu irmão. É espiritual. O arrebatamento foi espiritual. A ressurreição é espiritual. A vida de Cristo foi espiritual. Não é física. Você está entendendo? Não é matéria. A ressurreição dos mortos foi a ressurreição dos espíritos que ficavam na morte, que estavam na morte adeana, e o espírito aprisionado na sepultura, sem poder sair de lá. Mas com a morte de Cristo na cruz do Calvário, ele traz essa oportunidade, essa chance de ressurreição, porque ele foi a primeira ressurreição foi Cristo. Cristo ele foi a primazia da ressurreição. Então, com a morte dele lá na cruz, a ressurreição, agora os espíritos que estavam no túmulo, aprisionados lá no túmulo, na morte adeana, desde Adão até os dias de Jesus lá do ano 70, até o ano 70, que foi a vinda de Cristo, que foi a parúzia, naqueles dias aconteceu a vinda dele, o arrebatamento e a ressurreição. Então, com a ressurreição de Cristo, agora veio a oportunidade dos santos também serem ressuscitados. E eles foram ressuscitados no período do ano 70, com a vinda de Cristo. Os espíritos que estavam ali, o apóstolo Paulo esperava isso, os discípulos esperavam essa redenção, então ela aconteceu.
Ela aconteceu. E nesse time do ano 70 para cá, todos nós que nascemos do ano 70 para cá, já nascemos ressuscitados. Quer dizer o quê? Que quando eu morrer, porque a morte que Cristo venceu lá na cruz não foi a morte física, foi a morte espiritual. A morte física ela vai acontecer, todos vão morrer, todos nascem e todos morrem. Então, quando chegar o dia que eu morrer, que você morrer, o nosso corpo imediatamente vai, o nosso corpo vai para o pó e vai ser enterrado, os nossos familiares, parentes, vai pegar o nosso corpo e enterrar ele, sepultar. Porém, o nosso espírito, ele já foi arrebatado. O nosso espírito imediatamente ele já sobe para o céu. Ele já retorna para Deus em um corpo transformado de glória, em um corpo espiritual. Porém, o nosso corpo carnal vai apodrecer lá. Você está entendendo? É isso. Então, vamos ao entendimento? Apocalipse capítulo 12, versículo 5, diz assim, olha, leia comigo. E deu à luz uma mulher, homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, essa passagem de Apocalipse capítulo 5 fala de quem? De uma mulher que deu à luz a um homem. E que esse homem ele iria reger todas as nações com vara de ferro. Então, a mulher ali é Maria, mãe de Jesus, certo? E esse homem aqui é Jesus. Porém, esse Jesus aqui, ele é o cabeça da igreja. Ele é a igreja. Nós somos a igreja dele, nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Jesus ele é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, ele já foi arrebatado para o seu trono e a igreja com ele. Você está entendendo? É um arrebatamento, o harpazo. A palavra arrebatamento no original é harpazo. O que é harpazo? É arrebatar, tomar para si. Você está entendendo? Mas esse harpazo, arrebatar, tomar para si, não é pegar um grupo de pessoas viva e ressuscitar os mortos e agora pegar essa turma toda e levar para o céu de uma vez. Não é isso. Esse harpazo, esse arrebatamento aqui é uma linguagem metafórica espiritual. Então, espiritualmente, nós já fomos arrebatados, já estamos com Cristo no reino. É isso que eu expliquei. No time da nossa morte, o nosso corpo volta para o pó e o espírito já é levado para o céu. Por quê? Porque nós já fomos arrebatados. Nós já fomos tirados da escravidão e já fomos transferidos, arrebatados para a luz. É esse arrebatamento que a Bíblia está afirmando. Entendeu? Então, e deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Aqui está a mulher e aqui está o homem que foi dado à luz. Nós somos a igreja de Cristo. Cristo, ele é a cabeça da igreja. Então nós fomos levados com ele para o seu trono. Cristo foi arrebatado para o trono e também o corpo dele, que é a igreja. O corpo de Cristo ele não está aqui ainda esperando ser arrebatado. Nós já fomos arrebatados. A igreja de Cristo já não é mais a noiva. A igreja de Cristo já é a esposa. O sistema religioso evangélico eles estão dizendo que eles ainda é a noiva e que Cristo vai voltar para buscar sua noiva para um casamento eterno. Na verdade, isso já aconteceu. No ano 70, a igreja deixou de ser noiva e passou a ser esposa. Cristo, o esposo, e a igreja esposa, e já estamos no casamento eterno. Já estamos no reino eterno de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha o apóstolo Paulo, ele que estava no time daquele tempo, esperando essa redenção também, ele esperava ser
redimido, ele esperava ser arrebatado, ressuscitado. Ele escreve aos Colossenses dizendo assim, olha, no versículo 18 do capítulo 1 de Colossenses, o apóstolo Paulo diz assim, ó, e ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a premissa. Foi o que lemos aqui, e deu à luz um filho, o homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, esse arrebatado aqui, ele é espiritual. Nós fomos arrebatados com ele. A igreja já está com ele. O arrebatamento já aconteceu. Ele não foi físico, foi espiritual. O arrebatamento ele não foi físico, ele foi espiritual. Você está entendendo? Aí em Colossenses, Paulo diz assim, olha, ele é o cabeça do corpo da igreja. Então, Cristo ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Quem é a igreja? É a Assembleia, a Universal, a Deus Amor, a Católica? Não. A igreja de Cristo é as pessoas, é as vidas, são gentes aqui da terra. É o ser humano, são pessoas que é a igreja dele. Ele é o cabeça e a igreja dele, que é as pessoas que andam em linha, que entendem que ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, que ele já nos redimiu, que ele já nos tem em tuas mãos. Essa é a igreja dele. A igreja de Cristo é essa. Uma criança que nasceu uma criança hoje, agora, se essa criança nascesse falando, ela já falava Deus, já nascia falando a palavra de Deus, já nascia falando o nome de Deus. Meu Deus, eu nasci, meu Deus, eu estou aqui, eu vim para este mundo, meu Deus. Então, por que assim? Porque o entendimento, o conhecimento já é no coração, já é na mente. Você está entendendo? Então, o salvo, ele já é salvo, já nasce salvo. Já nasce arrebatado, transformado. Olha, e ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Tá entendendo? Então, assim, Cristo, ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Lá em Apocalipse, o filho foi arrebatado e levado para o Pai. Você tá entendendo? E se assentou no seu trono. E com ele nós já estamos também. Arrebatado com ele. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 6. A ressurreição, né? E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já fomos ressuscitados e arrebatados. Porque quando nós vamos olhar para a leitura bíblica, nós temos que prestar atenção no que está escrito, para que nós não podemos atropelar as conjugações vogais. Você está entendendo? Olha o que diz. E nos ressuscitou. Essa palavra ressuscitou aqui não é um processo de que ainda vai ressuscitar, ainda será ressuscitado. Não, aqui está dizendo, eu, com meu fraco português, eu estou entendendo que é uma obra que já aconteceu. Já ressuscitou. Não é que vai ressuscitar. Você está acompanhando o raciocínio? É que eu e você, nós já somos ressuscitados. Como assim, irmão Reinaldo? Então quer dizer que se eu morrer agora, eu já serei ressuscitado? Sim, porque você já foi ressuscitado. No time do ano 70 para cá, todos que morrem, que nascem, que morrem, já são ressuscitados. O corpo vai para o pó e o espírito imediatamente retorna para Deus. Olha, e nos ressuscitou. Isso aqui não é um processo de que está acontecendo, está fazendo, alguém está esperando ser morto e para depois, daqui 10, 15, 20 anos ainda para frente, ou 1000 anos para frente, acontecer um evento, Jesus voltar e ressuscitar todo mundo e levar para o céu. Não é isso, nós já somos ressuscitados. Olha, a Bíblia é bem clara. E
e nos ressuscitou. E ainda mais, juntamente com ele e nos fez assentar. Nos fez assentar, já estamos com ele. Já fomos arrebatados. Já estamos arrebatados. Já fomos tirados das trevas e trazidos para a luz. E ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ora, esse nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus é que nós estamos numa ambiência, numa região celestiais, assentado com Cristo e reinando já com Cristo. Nós já estamos reinando com Ele. Já fomos ressuscitados e arrebatados. Você está entendendo? Não é algo que ainda vai acontecer. A Bíblia, a leitura aqui, a palavra é bem clara. A conjugação verbal é bem clara. E nos ressuscitou. Está entendendo? E juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6. Agora veja Colossenses capítulo 1, versículo 13. Paulo também. Aqui também foi Paulo, o apóstolo Paulo escreveu aos Éfesos, e agora o apóstolo Paulo escreve a Colossenses, a igreja de Colossos. Olha o que ele diz aqui no capítulo 1, versículo 13. O apóstolo Paulo ele não está falando com nós. Ele não está conversando, não está tendo aqui um diálogo, ele não escreveu aqui essa carta para os brasileiros, para nós no século XXI. Ele está falando com o povo aqui de Colossenses, de Colosso, a igreja de Colosso, com os colossenses aqui. Ele está falando com os colossenses, não é conosco. Não é com a gente, aqui agora do século XXI, tá? Mas é uma mensagem que nós que pregamos o preterismo completo, a escatologia consumada, nós já entendemos que nós já fazemos parte, nós já estamos dentro do reino dele. Versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ora, a conjugação verbal ela é bem clara. Nos transportou. Ele não vai nos transportar ainda. Ele não vai ainda nos levar. Ele não vai ainda nos arrebatar e levar. Ele já fez. Ele já nos transportou. Nós já estamos com ele. Agora o sistema manipula. Fala, não, mas tem que fazer a exegese desse texto. Tem que fazer a hermenêutica. Esse transportou aqui, Reinaldo, está querendo dizer que ainda vai acontecer. Ora, eles fazem uma manipulação. E ora que o apóstolo Paulo estava falando isso aqui antes do ano 70. Para os cristãos, antes do ano 70. E nós, no time do século XXI, já estamos dentro. Nós já estamos no reino. Nós já fomos arrebatados. Você não precisa fazer parte de uma congregação, de uma denominação. Você não precisa fazer parte de uma instituição de CNPJ para que você venha alcançar, sabe lá Deus quando, se você for ser perdoado ou não, para você vir alcançar o reino dele. Você não precisa. Por quê? Porque você já está, meu irmão. Você já está. Eu já estou, nós já estamos. Você só precisa entender isso. Você não sabe disso, por quê? Porque o teu pastor, os teus professores, os teólogos, eles te manipulam com os textos. Eles têm a capacidade de dizer assim, não, isso aqui foi escrito lá naquela época, mas não foi para aquela época, é para a nossa época. Não, é para o futuro. Você está entendendo? E o texto está deixando bem claro que ele já fez. Ele já concluiu, ele já nos arrebatou, ele já nos arpazou, ele já nos tirou. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque ele nos tirou da potestade das trevas de quê? Da religiosidade, do engano, da mentira, dos poderes religiosos, que era o poder da religião aqui, a potestades aqui, era o poder religioso, as trevas aqui, era a lei de Moisés, era a religião ali que aprisionava as pessoas,
que fazia com que as pessoas vivessem numa época tenebrosa, uma religião que matava, uma religião que tirava a vida, que cegava, tirava o entendimento das pessoas. Então Cristo, ele nos transportou. Ele nos tirou das trevas da religiosidade e nos trouxe para a luz. Olha, o qual nos tirou da potestade das trevas, dos poderes religiosos e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja, preste bem atenção na conjugação verbal. Nos transportou, já nos levou, já estamos lá. Isso não vai acontecer ainda. Não temos esperança disso acontecer. Nós já temos a certeza que nós já estamos no reino. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. João lá na ilha de Patmos. Também é uma história, já é do passado. Tá? Foi um livro escrito para 7 igrejas da Ásia Antiga, na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, é o país da Turquia. Então eram 7 igrejas de 7 cidades da Ásia. Esse livro foi escrito para essas igrejas. Não é para nós, não é para os nossos dias. Eles pegam o livro do Apocalipse, criaram uma data da escrita, que dizendo eles que foi entre o ano 90 a 96 que esse livro foi escrito. Porém, este livro ele foi escrito entre o ano 68 até o ano 70. Foi quando João foi levado para a ilha de Patmos, preso na ilha de Patmos pelo imperador Nero, no ano 68. Então, do ano 68 até o ano 70, o livro do Apocalipse foi escrito e enviado para 7 igrejas da Ásia. Tá certo? Não é para nós. Não tenha medo. Você que tem medo de ler o livro do Apocalipse, você que escuta falar em Apocalipse, quando fala em Apocalipse, já dá a entender que é destruição, é terror, é medo, é pavor, mas é porque o sistema faz isso com as pessoas. Os teólogos fazem isso com as pessoas. Tá certo? Eles não pregam liberdade, eles pregam medo e terror. O evangelho, irmão, o evangelho de Cristo, ele é liberdade. Ele não é terror. O evangelho de Cristo, ele nos traz leveza. Mas o evangelho pregado pelo sistema religioso, ele traz medo, terror e peso para as costas das pessoas. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. João lá na ilha de Patmos escrevendo para as 7 igrejas lá da Ásia, há 20 séculos atrás. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, Nero, tá? A besta, Nero, o imperador Nero, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Passado, tá? Passado. Já aconteceu. Já aconteceu. Nós, no time do século 21, já vivemos e já estamos reinando com Cristo. Tá certo? Isso aqui é passado. E assentaram-se sobre eles. E vi tronos e assentaram-se sobre eles. Aqui foram os irmãos do primeiro século que passaram pela grande tribulação. João lá na ilha de Patmos, eles têm a visão do que tinha acontecido antes, do que estava acontecendo no momento que ele estava preso e o que ia acontecer depois. Depois do ano 68 até o ano 70. João está escrevendo ali por volta do ano 68. E o futuro do livro do Apocalipse era o que ia acontecer do ano 68 até o ano 70. Então, no time da grande tribulação, os cristãos foram perseguidos, foram degolados, foram mortos. E João viu. Você está entendendo? Porém, eles se assentaram com Cristo. Nós hoje, no time do século 21, já reinamos com Cristo. A igreja estão aí pregando, anunciando, olha, não nega Jesus,
Olha, se alguém chegar para te degolar, aceita, seja degolado, porque olha, João viu você sendo degolado. Aí eles estão dizendo assim, olha, tem os missionários, tá indo lá para a África, tá indo para os países afora, estão sendo mortos lá. Ora, é porque querem. Deus não está mandando ninguém ir para a África. Deus não está mandando ninguém ir para algum país aí que nega o evangelho e lá pregar. Deus não está mandando. Porque a obra de Deus, ele já fez essa obra. Ele já fez isso. O evangelho já foi pregado a toda criatura. O apóstolo Paulo, ele mesmo confirma isso em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Todo o evangelho já foi pregado a toda criatura. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz assim, olha: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, é uma obra que já foi feita, né? Ele nos fez, ele nos ressuscitou, nós já somos ressuscitados. Então, é algo que já aconteceu, nós já estamos no reino. O apóstolo Paulo afirmando aos Efésios. E nós, no time dos nossos dias, que se nós pegar, mesmo que se esta mensagem aqui fosse para nós, fosse hoje, escrita hoje, ela já estava valendo e nos ressuscitou. Ela já estava dizendo que nós já somos ressuscitados. Mesmo se tivesse sido escrita para mim, para você, para os nossos dias, se tivesse sido escrita hoje, nós tínhamos que aceitar que nós já estamos no reino, porque ela mesma está dizendo que nós já foi ressuscitado. E nos ressuscitou. E juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não tem outro papo, meu irmão, não tem outra conversa. Eu estive aí no sistema religioso evangélico, aí preguei, dirigi igreja, dei escola bíblica. Então, por que eu fazia errado? Porque me ensinaram errado. Hoje não. Hoje eu sei a verdade e eu estou trazendo ela para você. Se você vai em uma igreja aí evangélica, em alguma denominação, poxa, fique você sabendo hoje que você está indo lá porque você quer. Você não tem compromisso nenhum. Você não vai ser salvo por ir lá, porque você já é salvo. Você não vai ser redimido por ir lá, porque você já recebeu a remissão. Você não vai ser perdoado por ir lá, porque você já é perdoado. Você não vai ser batizado por ir lá nesta igreja, porque você já é batizado. Você já foi batizado com a morte de Cristo lá na cruz. Nós já fomos batizados com a morte dele lá na cruz. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Apocalipse 1, 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Nos fez reis e sacerdotes. Dá um glória aí, meu irmão. Porque ele já nos fez, ele não está fazendo, ele não vai fazer, ele já fez. Isso aqui já é uma obra concluída. Este livro aqui que eu te apresentei, ele que é a Bíblia, já é uma obra feita. Já é um livro já cumprido. Não tem nenhuma passagem aqui que vai se cumprir nos nossos dias. Você está entendendo? Não tem nenhuma passagem aqui. Eu posso pegar aqui o livro de Apocalipse aqui, mostrar para você essa mensagem que eu estou lendo ela aqui, olha. Capítulo 1, versículo 6. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Aí aos anjos que não guardaram o seu em Judas, né? Capítulo 1, versículo 6 aqui. E nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai, e ele seja a glória e o domínio para sempre. Amém. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Então isso aqui já é um livro passado. Já é do passado. Não tem nada novo aqui. Não tem nada novo. Não tem nada para hoje, para os nossos dias. Eles pregam e falam assim, não, mas a Bíblia é um livro que as suas palavras se renovam a cada dia. Não, meu irmão. O que foi escrito lá no passado, foi escrito lá no passado. Nós temos esta mensagem aqui hoje, porque Deus quis que preservasse este livro, esta mensagem, para que
Eu, você, os que vão nascendo, os que for nascendo futuramente, daqui 200 anos, 300 anos, daqui 1000 anos, eles continuam tendo o conhecimento e o entendimento do Pai. Só isso. Tá entendendo? Não tem nada para cumprir em nossos dias. E nos fez reis e sacerdotes. Nos fez. Olha, a conjugação verbal é muito simples. Aqui não está dizendo que é uma obra que vai ser feita, que está fazendo, que ele está preparando para que nós sejamos reis e sacerdotes. Não, ele já nos fez reis e sacerdotes. Nós já estamos com ele. Não é difícil de entender. É muito simples de entender. Porém, o sistema, eles complicam. E ao complicar, as pessoas não entendem e elas acabam sendo manipuladas. Você está entendendo? Elas acabam sendo manipuladas com isso. Mas estamos aqui para clarear a tua mente, para trazer luz aos teus olhos e te trazer o entendimento de uma mente iluminada. Para que você tenha a sua mente iluminada e entenda como nós estamos entendendo, como nós entendemos e estamos aqui trazendo para vocês. O anticristo. O sistema está esperando Jesus voltar, a grande tribulação, e está esperando o anticristo. As únicas passagens bíblicas que falam do anticristo se encontram aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 18. E João afirma assim para os irmãos lá da época dele. Não é para nós. Isso aqui não é uma mensagem para hoje. Tá certo? O século 21 já é passado. João falou com os irmãos dele lá. Quando João saiu da ilha de Patmos, aí ele escreve mais 3 cartas, que é 1 João, 2 João e 3 João, que ele escreve essa carta para os contemporâneos deles lá, para os irmãos dele. E ele fala para eles assim, olha, filhinhos, capítulo 2, versículo 18 de 1 João. Filhinhos, e já é a última hora. Você está entendendo? Há 20 séculos isso aconteceu. Já foi a última hora. Jesus já voltou, já teve a grande tribulação, já teve os anticristos. Você está entendendo? O próprio João afirma. Olha a conjugação verbal. E já é a última hora. A igreja está aí esperando a última hora. Nós já aqui no século 21, já se passou quase 20 séculos. Já se passou 20 séculos. Já se passou 2.000 anos. E a igreja está aí esperando a última hora. Os pastores estão pregando, os pregadores estão pregando, os evangelistas estão pregando. Eu fico olhando aí, eles fazendo uma obra que eu fazia, que era de evangelização. Cara, é tempo perdido, é trabalho perdido, porque já aconteceu. A última hora já se foi, já passou. Mas a igreja está esperando a última hora. Ele está esperando essa última hora que João avisou os irmãos dele lá, porque ali no time daquele tempo ali, a última hora era o quê? O ano 70 era o fim. O ano 70, o templo que Jesus disse que iria cair lá em Mateus, no capítulo 24, do versículo 1, 2 e 3, onde ele fala para os discípulos que não ficaria pedra sobre pedra, aconteceu no ano 70. Que foi a última hora, o último dia. Foi o fim no ano 70. Filhinhos, e já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo? Olha, há 20 séculos. Também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Então, naquela época de João, no time ali daquela geração, já era o anticristo. O anticristo que a igreja está esperando, eles falam, é o Papa, é o próximo Papa. Não, é o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, é um homem que vai surgir. Irmãos, o anticristo foi alguém de dentro de Israel. Foi um religioso. O anticristo não é uma pessoa que não era religioso. O anticristo foi uma pessoa religiosa. Uma pessoa que postatou da fé, lá na época de João. Que se postatou da fé. A palavra fala isso, que o anticristo era uma pessoa que postataria da fé. E essa pessoa, para se postatar da fé, ela tinha que ser um religioso. Então, quem postatou da fé foi um anticristo que era da turma de João. Era um judeu, era um religioso. Foi lá na época dele.
Olha o que ele diz ainda no capítulo 4, versículo 3 de 1 João. Para me finalizar contigo aqui. Finalizar esse entendimento com você. Olha, a respeito do anticristo. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Olha a declaração de João. E eis que já agora está no mundo. E eis que já agora está no mundo. João está dizendo para os irmãos que o anticristo já estava lá. Você está entendendo? Há 20 séculos. No primeiro século da era cristã. No período da grande tribulação, na época de João, esse anticristo aqui já estava no mundo. O mundo aqui era o mundo da geração lá judaica. Era o mundo da religião judaica. Era o mundo no time daquela ambiência da época de João. Você está entendendo? A igreja está esperando o anticristo. Está esperando ele. Vocês sabem disso. Você que é evangélico, você também que não é, mas você escuta os evangélicos falar. Olha, quando tem uma mudança de papa, rapaz, o que é de evangélico que aparece falando que o próximo papa é o anticristo? E que o presidente dos Estados Unidos é o anticristo? O presidente da Rússia é o anticristo? Lula é o anticristo? Bolsonaro é o anticristo? Cara, são tantas coisas. Você tá entendendo? Não tem nada a ver. Tem nada a ver, meu irmão. Tem nada a ver. É tudo conversa, sem sentido, palavras torpes. Olha a Bíblia declarando. João, a Bíblia declarando. 1 João aqui, ó, e eis que já agora está no mundo. Quem que está declarando isso? Este livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó, a Bíblia, está declarando que já estava lá na época de João. Foi lá na época de João. Aqui, ó, quero ler contigo. Aqui, ó, 1 João, capítulo 4, versículo 3. E a segunda carta, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3. Olha só. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Olha só. João afirmando para os irmãos dele lá, na época dele, no time daqueles dias. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, porém, já agora está no mundo. O espírito do anticristo que os irmãos ouviam que ia vir, já estava lá. O anticristo já estava lá. Já estava lá em comunhão com o Império Romano, perseguindo a igreja. Alguém que saiu de dentro da religião judaica e se uniu com o Império Romano e estava lá, perseguindo a igreja. Há 20 séculos atrás. Nós estamos no século 21 e a igreja esperando isso aqui acontecer. Amém? Sou o Reinaldo Barbosa, pregador do Evangelho da Graça, preterista completo e prego a escatologia consumada. Tudo já aconteceu. Tudo já se cumpriu. Nós já estamos no reino de Cristo. Já reinamos com Ele. Já fomos ressuscitados. Já fomos arrebatados. E já vivemos uma vida com Cristo. Já reinamos com Cristo em perfeita vitória. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 1, versículo 38 e 39. Nada, nem os anjos, ninguém pode nos arrebatar das mãos de Deus. Amém? Me acompanha aí. Assiste os vídeos. Assiste todos. Facebook, Kawaii, TikTok. Aonde você me acompanhar. No YouTube. Se inscreva no canal. Compartilha. Vamos espalhar essa verdade. Nos ajude. Nós do Evangelho da Graça, nós somos já milhares pregando essa mensagem do Evangelho da Graça.
Você ir no YouTube, você vai encontrar vários lá. Geraldo Moraes, André Pimentel, Cristiano França, vários pregadores do Evangelho da Graça. Está entendendo? Nós estamos aí para trazer a mensagem, para espalhar essa mensagem, espalhar essa verdade, para quebrar esses dogmas religiosos que aprisionam as pessoas, que amedrontam as pessoas. Amém? Estamos juntos? E colados? Então vamos em frente? Então, graça e paz para você e a tua família.